Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, dia 7 de julho de 2020, terça-feira, à 1 da tarde. Tivemos aí uma certa saga para conseguir finalmente transmitir esse episódio. Mas que bom que tá dando certo aqui, estamos juntos. A gente falou no nosso último episódio, no número 80, falamos sobre as armadilhas da culpa. Falei sobre 10 armadilhas, prometi 10 armadilhas, na verdade eu acabei entregando 11 aí, foi uma de bônus. Mas, como o tema é realmente desafiador, a gente vai mais ou menos continuar com o tema da culpa, e aí de uma forma mais propositiva, do que eu gosto de chamar de como é que a gente pode reciclar o sentimento de culpa. Vamos falar um pouquinho da origem de certas culpas e como é que esse processo pode ir começando e depois como é que a gente pode fazer para transformá-lo. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para a gente entrar direto no conteúdo. Quero dar boa tarde para Elis, buscando paz interior, tudo bom? Legal. A Marlinha, brincando de fotógrafo, legal. Camila, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, puder de repente falar aí da onde você está falando, apertar no coraçãozinho, para inclusive o Instagram entender que esse é um conteúdo relevante que vale a pena compartilhar com mais pessoas. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixa de deixar a sua curtida, o seu comentário. E se você estiver ouvindo aí por algum aplicativo de música, de podcast, tudo de melhor para vocês. E vamos nessa. Tudo certo? A Márcia falando aqui. Bom, gente, eu não sei, eu queria até ver aqui de vocês, quem de repente assistiu o último Fala Ansiedade, onde eu falei das 10 armadilhas, né? E quando eu fui falando das 10 armadilhas, a gente foi vendo que muitas delas vão entrando num processo em cadeia, como se a gente começa com uma, que às vezes vai desenvolvendo para outra, e às vezes vai caindo na outra, e aquilo vai me paralisando, vai me adoecendo, vai muitas vezes me machucando e me deixando numa situação às vezes desafiadora ali de sair. E uma coisa que eu acredito que ajuda muito, como eu falo sempre, da importância da gente caminhar com as duas pernas, né? E quais são essas duas pernas? Então essa aí é o que eu quero comentar aqui agora. Deixa eu só dar um oi geral aqui. Legal, a Samla, buscando paz interior, tá tudo bem por aqui. Israel passando para dar um oi, minha vida de babá está puxada, abraços. Pois é, Israel, a minha já tá um pouquinho, mas a Priscila vai voltar a trabalhar na sexta ou no sábado, aí a gente vai ficar aqui, vou ter que ter uma ajudante aqui, a Helena vai ser minha ajudante aqui, dia sim, dia não, a gente não sabe como é que vai ser, vamos ter programa dia sim, dia não. Mas então eu entendo bem aí os desafios que você deve estar vivendo, viu? Boa tarde, Samela, Emanuela, Leidiane, legal. Arlete, legal o pessoal entrando aqui. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, talvez a importância de caminhar com as duas pernas quando a gente vai trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, situações às vezes que estão pegando emocionalmente, e a culpa também é uma delas. E as duas pernas que eu gosto de falar é o seguinte, eu acho que acredito que é muito importante a gente não deixar de olhar para situações da nossa história de vida, às vezes buscar compreender e curar certas feridas que às vezes a gente vai trazendo lá de trás da nossa infância, da nossa vida, questões familiares, às vezes nós que estão ali nos atando de seguir a nossa vida com maior qualidade. Então essa é uma perna importante, a gente trabalhar questões às vezes que a gente não tem consciência, processos inconscientes, processos que às vezes não estão tão óbvios, mas têm uma influência grande na nossa vida. E a outra perna
é a gente fazer a gestão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do que a gente anda falando para a gente mesmo, que imagens a gente anda criando na nossa cabeça. Ou seja, uma gestão dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos internos e também externos. E por que eu estou falando de caminhar das duas pernas? A gente fala sobre isso quando a gente vai trabalhar a nossa ansiedade, quando a gente vai se libertar do adoecimento relacionado à ansiedade. E quando a gente vai falar da culpa, isso também serve. Então, quando a gente vai falar da culpa, muitas vezes, quando a gente não tem esse olhar mais profundo, quando a gente não busca, às vezes, se conhecer melhor em relação à nossa história de vida, às vezes a gente deixa de compreender situações que foram chaves ali, ou situações raízes, da onde muitas vezes esse processo começou. E aí eu quero dar aqui um exemplo para ajudar a gente a entender melhor isso. Como assim, Pedro? Mais uma culpa que vem lá de trás? E será que isso está me atrapalhando hoje? Está me atrapalhando nas coisas que eu faço hoje? Ou na culpa que às vezes eu sinto hoje? E o que eu posso dizer é que sim, pode sim estar relacionado. E eu quero começar aqui falando sobre esse processo lá de trás, para que depois fique mais fácil da gente reciclar o sentimento de culpa. E é reciclar o sentimento de culpa na ideia do processo de reciclagem que às vezes a gente tem, às vezes da reciclagem, por exemplo, de um lixo. Você pega uma coisa que às vezes era um lixo, que dependendo ia poluir às vezes o mar, os rios, ia poluir a cidade, os bueiros, ou às vezes um lixo que atrai bicho, se é um lixo orgânico, né? E pode atrair bicho, fica fedido e aquela coisa toda. Como é que a gente pode reciclar em algo útil, em algo que possa ser realmente utilizado? Então a gente vai falar justamente sobre isso, com sentimento de culpa. Mas, voltando lá atrás, tem um processo que acontece muito, principalmente na infância, aonde muito desse processo, às vezes, de culpa começa. O que acontece? Há uma grande... A própria generosidade da criança, a criança com a sua generosidade e com a idealização que ela tem dos adultos, né? Então, quando uma criança está olhando ali para os adultos, principalmente os adultos ali, referências para a vida dela, ela olha muito de baixo para cima, não só na altura, no nível da altura, mas muitas vezes tendo uma sensação de que, nossa, eu idealizo, né, como se meus pais ou as pessoas que cuidam de mim ali são perfeitas. E se elas são perfeitas, normalmente, então, se está tendo algum problema, se está tendo alguma dificuldade, se alguma coisa complicada está acontecendo, provavelmente deve ser, então, a culpa minha. Se eles são perfeitos, então, provavelmente, a culpa do que está acontecendo deve ser minha. E aí, muitas vezes, por isso que na infância, algum desses processos de se sentir mal, de se sentir culpado, de se sentir paralisado, de, como eu fui falando aqui, né, de ir desenvolvendo uma grande autocrítica, uma autocrítica destrutiva, uma dificuldade na autoestima, uma dificuldade de insegurança, um desafio, inclusive, de sair da situação pela qual eu me sinto mal, e aí repetir nos padrões, e, enfim, um processo de impotência, tudo que a gente foi falando no último episódio, ele pode ter uma raiz nesse momento. E parece besteira dizer isso, mas quando a gente vai trabalhar, por exemplo, às vezes os pais estão se separando, né? E às vezes a gente vai atender no consultório. Eu, por muito tempo, deu certo, Paulo, pois finalmente, né? Mas há muito tempo eu cheguei a atender crianças. Atualmente eu não atendo mais crianças, mas eu atendia crianças. E quando a gente vai trabalhar na dinâmica ali do atendimento infantil, tem muito um trabalho ali com os pais, né? E às vezes algo importante de ser trazido é o que a gente chama
desculpabilização. Então é quase como se a gente fosse trazer um processo, ou trazer na conversa, trazer no trabalho, a importância de desculpabilizar. E aí não é desculpar, é desculpabilizar. Ou seja, é como se a gente fosse importante a gente tirar a culpa que possivelmente às vezes a criança acabou colocando nela. Seja às vezes porque de repente os pais estão se separando, e aí os pais estão se separando ali, e a criança, nossa, será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi porque eu não guardei os brinquedos? Será que foi porque eu, sei lá, não fui tomar banho? Será que eu não escovei o dente? Será que eles estão brigando por minha causa? Será porque eu nasci e aí agora eu estou trazendo dificuldade aqui para os meus pais? Infelizmente, não é incomum a gente ver crianças, às vezes, que passaram por situações de abandono, situações às vezes de violência, né, física, psicológica, às vezes de processos de rejeição, de dificuldades, terem a sensação de que, bom, se isso tudo aconteceu na minha vida, é porque provavelmente então eu sou uma criança que merecia ter sido rejeitada, ou de repente, de alguma forma, eu mereci ter sido violentada, mereci ter sido desrespeitada, mereci ter sido abandonada. Então, é como se eu trouxesse para mim uma responsabilidade ou uma culpa que não era minha. E ao trazer uma culpa que não é minha, é como se eu ficasse carregando um peso de ser uma pessoa que merece ter sofrido aquilo que eu sofri. E o mais complicado é que às vezes eu não fico só achando que eu mereci sofrer aquilo que eu sofri. Muitas vezes a gente fica levando isso para a vida, muitas vezes sem perceber, me conectando novamente com essas situações, às vezes de abandono, situações de rejeição, situações de violência, como se eu de uma forma inconsciente, né? Não tendo a consciência e não falando isso, mas de uma forma inconsciente, como se eu me imaginasse continuando sendo essa pessoa que eu descobri que era lá atrás. Uma criança que talvez não mereça ser amada, ou uma criança que não mereça ser melhor cuidada, ou uma criança então, que mereça ser abandonada, desrespeitada e por aí vai. E o grande desafio, e aí uma coisa que eu falo muito, inclusive para o pessoal que está no treinamento online Chega de Crise, né? Essa semana, inclusive, é uma semana especial e aí a gente trabalha com os alunos, é uma temática mais profunda e é importante que esteja lá num processo, mas a gente vai trabalhar justamente essa temática da cura da criança interior, de fazer as pazes com a criança interior. A gente já teve um episódio aqui do nosso Fala Ansiedade, falando sobre a criança interior, né? E a gente faz todo esse trabalho desse resgate, porque uma coisa que eu acredito, e aí é o que a gente conversa, e que é possível fazer todas essas pazes e essa cura interna que é muito profunda, que tem a ver com a criança que a gente foi permanecer viva dentro da gente. É como se a criança que eu fui, ela permanece viva dentro de mim. E muitas vezes, quando alguma situação, às vezes, se assemelha com algo que eu vivi lá atrás, parece que não sou eu agora, adulto, tomando as direções, tomando as rédeas ali da minha vida, mas é como se essa criança assumisse. E quando a minha criança assume, normalmente então ela não assume com os recursos de hoje, que eu tenho hoje como adulto, mas assume os recursos que eu tinha lá nessa época. E às vezes os recursos que eu tinha nessa época, às vezes é querer sair correndo, às vezes é chorar muito, às vezes é me sentir muito incapaz, é me sentir muito impotente, às vezes qual que era o meu movimento, né? Qual que era o meu recurso que eu tinha lá na infância. E muitas vezes a gente fica, nossa, mas parece que não sou eu reagindo agora. Mas é porque não sou eu de agora reagindo. Talvez seja a minha criança reagindo. E o grande desafio, e aí que é muito interessante da gente trabalhar isso, eu estou vendo inclusive aqui nos comentários que eu quero ler,
é que ninguém melhor do que a gente mesmo, agora como adultos, para acolher essa criança que permanece viva dentro da gente. Eu sei que às vezes sou um papo meio de maluco, e toda vez que eu falo isso, eu gosto de trazer essa ressalva. Às vezes sou um papo meio de maluco. Pedro, você está dizendo que a criança que eu fui permanece viva dentro de mim, e é ela que reage, e agora você quer que eu, adulto, cuide dessa criança que eu fui, que está dentro de mim? E pior que é. E pior que é. E às vezes é desafiador, às vezes, refletir sobre isso. E o que eu convido é o experimentar. Porque quando a gente vai trabalhar isso, e quando a gente, de alguma forma, vai acolhendo essa criança, vai trazendo segurança, vai trazendo amorosidade para ela, vai trazendo, às vezes, esse processo, então, de desculpabilização, no sentido de uma compreensão, no sentido de que ela perceba, e não no sentido de que agora a gente vai ter que apontar outros culpados, como uma das armadilhas que eu citei no último Fala Ansiedade, né? Então, a culpa é minha, bota em quem eu quiser, né? Ou às vezes não é minha, mas eu quero, às vezes eu me sinto culpado e eu quero distribuir a minha culpa para outras pessoas. A ideia não é trazer mais culpa, ou trazer mais julgamento, ou trazer mais incompreensão. Pelo contrário, a ideia é trazer compreensão, talvez uma compreensão que nos possibilite, inclusive, às vezes, o exercício do perdão, do entendimento, que às vezes, por mais difícil que tenha sido a minha realidade, e talvez por mais desafiadora que eu tenha as situações que às vezes os adultos ou os responsáveis, na época, talvez as dificuldades que eles tiveram, eles também tinham uma criança dentro deles e provavelmente eles também estavam fazendo o melhor que podiam, no contexto que estavam e com os recursos que tinham. E às vezes com as feridas também não resolvidas que eles traziam. E aí é como se a gente fosse fazendo essa transformação, essa limpeza interna e essa transformação profunda que começa muito da gente com a gente mesmo e que com certeza pode estar afetando a nossa relação com o mundo. Mas eu vou me empolgando aqui, deixa eu ler aqui uns comentários para a gente depois continuar. Ufa, deu certo hoje, até que enfim, é verdade. O Psi Paulo, né? Acho que é colega, né? O colega Paulo aqui, psicólogo também. A criança cresce com crenças de desvalor. Exatamente, Paulo, né? Então a criança cresce às vezes não se sentindo merecedora de valor, né? Merecedora de importância, se sentindo mal com ela mesma. E aí, como ele falou, que na idade adulta pode desenvolver algum transtorno, alguma dificuldade, sim. A Jaque comentando aqui, né, Jaqueline, e essas experiências, verdadeiras ou não, se consolidam no nosso território interno e a vida adulta é árdua. Bom, a Jaqueline trouxe até um ponto importante de comentar aqui, né, que como ela falou, essas experiências, verdadeiras ou não, se consolidam no nosso território interno e a vida adulta é árdua. É interessante até trazer esse ponto, porque principalmente, né, quando a gente... Será que essas experiências foram verdadeiras ou não? Será que o que aconteceu? O que aconteceu de fato? E às vezes até o que aconteceu de fato não é tão importante quanto a sensação e os sentimentos que ficaram. Não é incomum, por exemplo, só para dar um exemplo disso, às vezes crianças que por algum motivo, às vezes, perderam, né? Infelizmente, às vezes perderam o pai ou a mãe, ou os dois, muito novas. Então, não foi assim, se a gente pode dizer assim, não foi o que o pai abandonou, a mãe abandonou. Os pais, às vezes, infelizmente, morreram. Mas a sensação, ela pode ser de abandono, né? E aí, quando a sensação é de abandono, é como se meus pais falecessem, é como se de repente eu posso trazer às vezes uma interpretação, uma crença de que eu era uma criança que não merecia ter tido esse amor ou essa presença, apesar de talvez diante de uma fatalidade ali algo ter acontecido, ou que interpretações eu fui trazendo dentro de mim. Às vezes, por exemplo, de repente meus pais tiveram que trabalhar muito e às vezes eu me senti sozinho.
pelo fato de meu pai ou da minha mãe estar trabalhando e estar trabalhando de repente para me manter, para manter a família e enfim, enfrentando grandes dificuldades, mas também muitas vezes isso pode ter sido sentido como se eu fosse uma criança que não merecesse a atenção ou o cuidado, apesar de talvez o que eles estavam fazendo era também por um grande gesto de amor, no melhor do que eles podiam. E a ideia aqui também, há um grande desafio quando a gente trabalha na perspectiva de não trazer condenações ou julgamentos. E também não é para trazer uma ideia ao contrário, de que então tem que passar a mão na cabeça de todo mundo e achar bonito o que todo mundo está fazendo. Se há, de repente, situações às vezes complicadas, situações às vezes que envolvem inclusive um limite legal, que a gente tem, claro, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde tem diretrizes ali, questões legais do que se deve, do que se não deve fazer, do que se considera um crime, do que é, algo sério que, sim, se de alguma forma a gente se depara e fica sabendo que às vezes alguma situação, algum crime está sendo cometido com principalmente uma criança, um adolescente que é incapaz ali muitas vezes de se defender, é importante sim que se busque algum apoio. Infelizmente a gente sabe que nem sempre as instituições elas funcionam de uma forma perfeita e que não há dificuldades, e que não há desafios, mas há talvez tentativa, sim, muitas vezes no conselho tutelar, muitas vezes na delegacia da criança e do adolescente, há meios sim de se buscar uma proteção, principalmente um meio de proteger se de repente se sabe que as crianças estão sendo vítimas de alguma violência, de algum abuso, crianças e adolescentes. Assim como durante uma boa parte da minha graduação e depois que eu me formei, eu tive o privilégio de trabalhar primeiro como voluntário, depois atendendo algumas crianças que estavam em processo de adoção do Nosso Lar, que é uma casa-abrigo aqui de Brasília, que acolhe crianças que foram vítimas de violência, ou de que de alguma forma tiveram que ser separadas ali da família, normalmente por uma situação às vezes muito complicada. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ter muita responsabilidade quando a gente vai lidar com a preocupação de crianças que estão, de fato, sofrendo no momento com algo desse tipo. Agora, outra coisa é quando a gente vai trabalhar as situações do nosso passado e quando a gente vai trabalhar as nossas emoções e quando a gente vai trabalhar a nossa história de vida. Porque quando a gente vai trabalhar a nossa história de vida e até quando a gente vai pensar na questão da justiça, às vezes a gente confunde muito a ideia de proteger, a ideia de recorrer à justiça como algo que se tenha que se punir culpados. E ao mesmo tempo, se a gente só busca um caça às bruxas ou um punir culpados de pessoas que interferiram na nossa vida, e às vezes até a gente fica querendo caçar culpados, às vezes querendo punir culpados que possa ter sido às vezes o nosso pai ou a nossa mãe, às vezes em vez da gente resolver um problema, a gente acaba tendo maiores dificuldades ainda, que é trazendo uma grande mágoa, trazendo às vezes um grande rancor, trazendo às vezes algo muito sofrido, de algo que muitas vezes foi complicado que a gente viveu lá atrás e que enquanto a gente de alguma forma não assimila, enquanto de alguma forma a gente não digere e a gente não resolve isso, o sofrimento fica com a gente. Então, até quando a gente falou sobre a temática do perdão, a gente já falou do perdão também, eu acho que nos 2 episódios. O mais recente foi o perdoar é igual a perder mais doar. Então, perder o que e doar o que. E aí, nesse momento, quando a gente fala de culpa, quando a gente fala de situações complicadas, quando a gente fala de dores e muitas vezes até de traumas que a gente traz e vai carregando ao longo da vida, um trabalho importante, e volto a dizer que não para o outro, não para que a gente queira pintar tudo de rosa e achar que foi tudo muito bonitinho, mas pelo contrário, pela preservação da nossa saúde,
preservação da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, que a gente sabe que está tão relacionado à nossa saúde emocional e às vezes as dores e as feridas que a gente traz de lá de trás, né? E quando a gente, talvez por situações mais ou menos difíceis que a gente tenha vivido, e aí se de alguma forma a gente traz uma mágoa e a gente às vezes se culpa e ao mesmo tempo culpa também os outros, a gente se aprisiona. E quando de alguma forma a gente não consegue às vezes estabelecer até no nível de prioridade, talvez das faltas que a gente tenha sentido ao longo da nossa história em relação a talvez a maior grandeza que a gente tenha recebido, que é a nossa vida. E se vocês estão podendo me ver ou estão podendo me ouvir aqui, seja agora ou seja em outro momento, é porque de alguma forma te foi concedida essa oportunidade da vida e que vem sim também através dos nossos pais, através dos nossos avós, enfim, através dos nossos ancestrais. E quantas vezes de alguma forma a gente carrega nós e mágoas, às vezes por coisas que fizeram, por interpretações que a gente traz do que fizeram, e a gente se sente mal com a gente mesmo, e a gente se sente mal com eles, e de alguma forma a gente quer excluir elementos da nossa família, a gente quer excluir elementos da nossa história, às vezes por sentir muita dor ao pensar nisso, às vezes sentir vergonha por coisas que a gente passou, e às vezes a gente quer simplesmente enterrar e botar debaixo de uma pedra, a gente quer trancar isso dentro da gente mesmo. E como eu falo sempre, se essas questões emocionais ficassem quietinhas debaixo da pedra, ficassem quietinhas debaixo do tapete, às vezes a gente varre para debaixo do tapete, às vezes a gente varre para debaixo do sofá, às vezes a gente quer deixar trancado isso dentro da gente. Agora, o grande desafio é que se elas ficassem lá quietinhas, talvez seria até uma melhor forma de lidar com elas. O grande desafio é que essas questões não ficam lá quietinhas. Esse é o grande ponto. Essas questões tendem a continuar atuando na nossa vida e às vezes de uma forma complicada pelo fato das vezes a gente nem perceber que são essas coisas lá de trás que estão atuando. Então não fica nada óbvio. Às vezes é muito comum a gente estar reclamando dos sintomas que a gente tem. Às vezes os sintomas da ansiedade, os sintomas de processos depressivos, às vezes os sintomas físicos. Isso a gente olha, a gente vê e a gente reclama. Mas muitas vezes a gente não vê, não enxerga, e às vezes até a gente tem dificuldade em querer ver que esses sintomas, na verdade, são consequências de situações não resolvidas na nossa história de vida e que muitas vezes começaram lá na nossa infância. Então, é como se a gente buscasse uma solução mágica para os sintomas que a gente se queixa hoje, mas é importante a gente compreender que esses sintomas dos quais a gente está se queixando hoje provavelmente tiveram início e origem lá atrás. E às vezes, enquanto a gente não consegue desatar esses nós lá de trás, de alguma forma, fazer esse trabalho de dar novos significados às coisas que aconteceram com a gente. Se a gente, de alguma forma, não consegue trabalhar essa criança que está viva dentro da gente mesmo e que agora nós somos o adulto responsável. Aí é que talvez esteja um desafio grande aqui. Como o Paulo falou, né, essa temática da criança interior é muito forte, porém necessária. Com certeza, Paulo, a Jaque também falando aqui exatamente, faz todo sentido, Paulo concordando, que bom, porque como eu falo, eu sempre acho que a gente fica sempre às vezes parecendo que é um papo de maluco, né, mas se a gente não perceber que hoje nós somos os adultos responsáveis, às vezes a gente pode ficar meio que cristalizado nessa posição ainda infantil que a gente teve lá de trás, né? Se vamos pegar esse exemplo, meus pais tinham que trabalhar muito, eu me sentia sozinho. E agora eu continuo me sentindo sozinho. E aí às vezes ou eu busco desesperadamente a companhia de pessoas que talvez nem estejam ali, que nem sejam às vezes vínculos tão saudáveis assim, mas simplesmente para que eu consiga fugir da dor da solidão.
E às vezes eu, infelizmente, acabo reproduzindo comigo mesmo aquilo que de mais doloroso eu sinto que eu sofri. Então, às vezes, para mim, se a dor do abandono for muito grande, infelizmente, a gente não é incomum perceber que às vezes eu acabo me abandonando. Se às vezes a dor da crítica e do julgamento foi muito dolorosa lá atrás, às vezes, sem perceber, eu me torno, às vezes, o meu maior crítico. E muitas vezes é como se eu fosse reproduzindo aquilo que os responsáveis à época faziam. Só que agora o responsável sou eu. E como é que eu posso, então, assumir esse desafio de agora me cuidar melhor, de agora me tratar melhor, de agora desatar certos nós que eventualmente foram criados ao longo da minha vida? Porque uma coisa que eu posso dizer é que, às vezes, que seja por uma ação, que seja por uma omissão, alguma coisa que aconteceu comigo ou que deixou de acontecer comigo, eu sinceramente acredito que não tenha ninguém que possa dizer, não, a minha vida foi completamente perfeita, não sobrou nadinha, não faltou nadinha, eu não sinto que faltou alguma coisinha ou não sobrou nadinha demais, que eu não sinto que de repente eu tive algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, alguma coisa que talvez eu tenha trazido para mim. E independente às vezes da minha classe social, independente se eu tive irmão, se eu não tive irmão, se eu tive um monte de irmão, se eu tive pouco de irmão, se eu tive, que contexto que eu fui, se eu tinha muita presença dos meus pais, se eu tinha pouca presença, se a gente tinha muito dinheiro, se a gente tinha pouco dinheiro, às vezes no momento que tinha dinheiro não tinha presença, mas tinha presença, não tinha dinheiro. Quer dizer, inevitavelmente, nós trazemos os nossos desafios. Inevitavelmente, nós temos desafios aí, nós a desatar. E às vezes feridas a curar. Agora, inevitavelmente, se a gente sobreviveu, se essa criança que a gente foi não tivesse talvez feito o que ela fez, não tivesse nos conduzido também até esse momento atual, a gente não estaria aqui para também contar a história. Então, muito desse trabalho, além de tirar a culpa, tem a ver com trazer a gratidão, trazer a valorização, trazer o reconhecimento de que quão guerreira não foi então essa minha criança e passou pelo que ela passou. E como é que eu posso agora então, como adulto responsável, chegar para ela e acalmá-la ao ponto de que ela se sinta segura, de que ela se sinta protegida, de que ela se sinta amada. Então, independente do que ela sofreu lá atrás, agora ela tem um adulto responsável que vai cuidar dela como ela merece. E quando a gente vai fazendo esse trabalho, é como se a gente fosse diluindo muita coisa pesada, muita coisa dolorosa, muita coisa difícil, que às vezes a gente vai trazendo e que vão se somando e que às vezes vão se complicando com outras coisas da nossa vida. Porque às vezes eu vou me conectando, né? Eu vou fazendo um monte de coisa na minha vida também de uma forma muito inconsciente. E às vezes eu vou sofrendo um monte de coisa. Talvez por essa dificuldade desse acolhimento interno. Agora, bom, gente, como eu falei, né, a gente trabalha isso de uma forma mais profunda no treinamento, a gente trabalha isso mais profundo no atendimento, e é uma questão de viabilidade mesmo, né? Então aqui eu estou tentando trazer o máximo possível dessa temática para contextualizar esse processo de culpa, para contextualizar talvez a possibilidade de desatar esses nós da nossa história. Mas, como o tema do nosso episódio de hoje é reciclar a culpa, então vamos falar sobre como é que a gente faz essa reciclagem no tempo que a gente ainda tem.
Eu acho interessante essa ideia do reciclar, porque fica mais fácil da gente visualizar e a gente pode comparar algo mais concreto com algo tão abstrato, né, tão subjetivo como as nossas emoções. Então, quando dá, e aí eu fico pensando muito, né, em como é que a gente pode trazer exemplos aqui. Então, essa reciclagem da culpa, eu acho que é uma reciclagem fundamental. E aí vamos então fazer nossa comparação, né? Imagina que você pega ali o seu lixo orgânico da sua casa. Então imagina que você pega ali a casca de banana, casca de ovo, um resto de comida, um resto de salada. E aí imagina que você pega isso tudo ali, um bagaço de fruta, sei lá o quê. Imagina que você pega e coloca dentro de um saco plástico e deixa no meio da sua sala. Imagina se você pega um saco com lixo orgânico e deixa no meio da sua sala. O que vai acontecer com esse lixo? Provavelmente não vai demorar muito para ele começar a feder. Provavelmente não vai demorar muito para ele começar a incomodar ali, trazer toda uma agonia. Provavelmente não vai demorar muito para começar a atrair bicho, mosca, sei lá o que, dependendo de onde você estiver, às vezes até outros bichos. Então, ou seja, esse lixo, se eu estiver deixando ele no meio da minha sala, ele pode ser um horror, pode inclusive, sei lá, me adoecer ali, dependendo de que ele vai atrair. Agora, o mais interessante é que esse mesmo lixo, essa mesma casca de banana, essa casca de ovo, esse bagaço de fruta, o resto de comida, dependendo de como você trabalha esse lixo orgânico, ele pode virar um ótimo adubo. Que inclusive pode servir para o crescimento de outras plantas, de outros alimentos. E podem servir muito bem. Tinha uma época, eu já tive esse minhocasa em duas épocas da minha vida. Eu quero falar rapidinho aqui para dar um exemplo. Mas o minhocasa é tipo uma prateleirazinha onde ficam, você vai criando as minhocas e as minhocas ajudam nessa compostagem, se a gente for dizer assim, mas essa reciclagem desse lixo orgânico. E aí o que você faz? Você coloca ali na terra, então se a terra tiver minhoca é melhor ainda, porque acelera esse processo, mas às vezes até sem a minhoca isso faz também, isso aí demora mais tempo. Mas se você colocar ali esse lixo orgânico que eu falei, e colocar folha de papel, folha de árvore, e deixar ali junto e cobrir com a terra de novo, em vez de produzir aquele churume, aquele processo que aí é um processo químico que, enfim, apodrece aquele negócio ali e aí fica aquele horror. Quando você mistura com carbono, que são ali as folhas e o papel, eu não quero entrar num papo tão técnico, primeiro que eu não sei tão bem esse processo técnico, também não é o nosso caso aqui, mas você pega esse lixo orgânico e mistura com carbono, então ao invés dele fermentar, ele vai ter uma outra reação química ali, e se tiver minhoca, então fica até mais fácil, elas vão conseguir digerir aquilo ali, e daqui a pouco quando você chega lá só tem um humus, que é um dos melhores adubos para a planta, e aí você pode pegar aquele humus e colocar ali na sua horta, na sua plantinha ali, e aquilo ali vai ajudar a florescer, a frutificar o que você estiver cultivando e tornar ali um alimento ainda melhor para a gente comer. Um alimento ainda melhor para a gente comer. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso sentimento de culpa, seja esse mais lá de trás, seja esses que a gente está vivendo agora, pode estar sendo um lixo no meio da sala, ou pode ser algo que pode te ajudar a transformar positivamente a sua vida, florescer melhor a sua vida e frutificar melhor a sua vida. Não sei se já deu para fazer sentido para vocês, mas eu acho que se a gente simplesmente for pensar, você prefere que você tenha um lixo no meio da sala, atraindo bicho, fedendo e te adoecendo, ou você prefere transformar isso em algo que frutifique, que floresça e que melhore a sua vida?
Porque é nesse nível que eu tô falando. Porque quando a gente falou da culpa, a gente já falou de tanta coisa complicada, a gente teve tantos depoimentos. Muita gente talvez esteja aprisionado, paralisado nesse sentimento que vai nos adoecendo. E além da ansiedade, vai causando um monte de coisas ali, vai influenciando negativamente um monte de aspectos da nossa vida, assim como esse lixo que fica no meio da sala. E se a gente pudesse transformar isso em algo realmente que possa ajudar, acho que seria muito legal. Então, agora vamos falar qual é essa reciclagem. Como eu falei no último episódio, normalmente o sentimento de culpa faz com que a gente fique olhando para trás, ele tende a nos paralisar e fazer com que a gente fique olhando para trás, remoendo o que aconteceu e se sentindo mal pelo que aconteceu. E como tende a me paralisar, muitas vezes eu tenho até dificuldade de sair da situação. Então, às vezes eu me sinto mal, eu me sinto culpado, e às vezes eu fico até reproduzindo isso, ou espalhando ali a minha culpa, ou várias outras coisas que a gente comentou no último episódio. E qual que é o desafio aqui? É a gente transformar a emoção da culpa no sentimento de responsabilidade. Então, a ideia é transformar o sentimento de culpa num sentimento de responsabilidade. E é claro que a gente não vai aqui só tentar mudar a palavra, transformar a palavra. Mas é como é que a gente consegue transformar o lixo em humus? Como é que a gente transforma a culpa em responsabilidade? Primeiro, por que é importante fazer essa transformação? A gente teve também um episódio falando sobre responsabilidade, foi um dos primeiros, então vale a pena lá ouvir. Quando eu falo assim, assiste os primeiros, me dá até um friozinho na barriga, porque se você acha que agora não tá tão bom, a gente tá no episódio 81, imagina os primeiros, né? Porque a ideia é, claro, que a gente vai tentando pelo menos melhorar com o tempo, mas tá lá. E a ideia da responsabilidade, até se a gente for fazer um jogo com a palavra, tem a ver com a habilidade de responder. Como é que anda a nossa habilidade de responder? Se eu ando paralisado, olhando para trás e me sentindo mal comigo mesmo, me sentindo a pior pessoa do mundo, provavelmente eu não estou com uma boa habilidade de responder. Provavelmente eu não estou nem conseguindo responder. Provavelmente eu estou conseguindo só no máximo ficar reagindo, né? Eu reajo, então vem uma coisa, eu já reajo, às vezes eu não consigo nem olhar direito a situação e avaliar como é que eu vou responder. Às vezes eu no máximo reajo, não bate aqui, não bate lá da cá, ou às vezes me sentindo ainda pior, ou me sentindo a pior pessoa do mundo, né? E às vezes me paralisando nisso. Agora, a responsabilidade, né? Então seria essa habilidade de responder, ela em vez de me paralisar, ela tende a me mobilizar. Então, em vez de ela me deixar ali engessado, paralisado, ela tende a me mobilizar, ela me ajuda a agir. E em vez de ela me deixar olhando para trás como a culpa, ela tende a me ajudar a olhar para frente. Então, se a gente transforma um olhar para trás, ficar paralisado, preso olhando para trás, em me mobilizar e olhar para frente, e aí eu acredito que tem uma frase que pode ajudar muito nisso, e aí para trazer uma dica muito prática, né? Porque às vezes a gente está falando sobre tantas questões aqui, a gente vai viajando, e eu espero muito que vocês estejam comigo aqui nessa viagem, mas tem uma frase muito simples e muito concreta que ajuda a gente nessa reciclagem, que é: tá, independente de tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Tá bom, independente de tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Porque, como eu falei no último episódio também, às vezes a gente fica tipo uma areia movediça, e às vezes sentindo uma...
E eu não consigo sair disso, porque foi lá atrás, agora que o Pedro falou, na verdade, então acho que a culpa foi do meu pai, da minha mãe, mas agora minha vida tá assim, agora eu não consigo sair, agora não tem mais jeito. E às vezes a gente vai se afundando nisso, e a gente vai se sentindo ainda mais impotente, se vitimizando cada vez mais, porque agora eu tô tendo isso, agora eu tô tendo aquilo. E aí, então, uma pergunta transformadora e muito importante é, tá, a partir de agora, apesar do que aconteceu, o que é possível se fazer? E como eu disse, talvez essa frase seja aí um dos elementos ali de se somar com a culpa, né? Para fazer essa compostagem. Talvez um outro elemento importante, como a gente falou, talvez seja também o perdão. O perdão, que seria talvez como é que eu me livro, como é que eu perco, perder e doar. Como é que eu perco essa dor, como é que eu perco essa mágoa, como é que eu decido não carregar mais essa mágoa, como é que eu decido não carregar mais esse rancor. E às vezes eu começo com a decisão, mesmo que eu não consiga por completo, de uma hora para outra, apagar na minha cabeça, e a ideia não é que eu apague, mas para que aquela emoção às vezes não me deixe tão mal. Porque a gente estava falando de deixar o lixo na sala, mas imagina, a gente deixa na sala enquanto a gente está na sala, aí a gente vai ir para a rua e, opa, peraí, não vou deixar meu lixo fedendo aqui, vou deixar comigo, vou botar no meu bolso. E aí eu saio carregando aquele negócio que aonde eu vou me faz mal. Para onde eu vou me dá uma sensação de que aquilo ali tá atraindo coisa ruim, né? Tá fedendo ali em diferentes níveis, né? Não talvez exatamente com a nossa capacidade de cheirar, mas ali a nossa vida esteja ali não tão positiva, se a gente for falar assim, né? E aí, talvez então é o perder essa mágoa, é decidir às vezes não trazer mais isso comigo, não trazer mais essa dor comigo. Se a gente fala que às vezes a dificuldade de perdoar, não conseguir perdoar, é como se você tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse. E aí quando a gente tem dificuldade de nos perdoar, quando a gente tem dificuldade de nos compreender, de nos perdoar, de perceber que talvez naquela situação, naquele contexto, com aqueles recursos que eu tinha à época, talvez eu fiz o melhor que eu pude. E se às vezes eu não consigo decidir tirar esse rancor que eu tenho ou de mim ou de outra pessoa, e aí é a parte do perder. E depois qual é a parte do doar? É doar compreensão, doar amorosidade. Aquilo que a gente compreende, a gente não julga, e aquilo que a gente julga, a gente não compreende. Então, talvez se eu conseguir trazer essa compreensão, seja em relação a mim, seja em relação a outras pessoas da minha vida, se eu consigo talvez trazer essa amorosidade, se eu consigo, às vezes, incluir no doar até uma esperança de agora compreendendo, passando por tudo que eu passei, sofrendo tudo que eu sofri, talvez eu já tenha, quem sabe, até sentido que eu já cumpri a minha pena, porque às vezes eu estou me sentindo culpado, às vezes é como se eu estivesse até querendo me punir, talvez eu estivesse até sabotando a minha própria vida, por eu estou me sentindo tão culpado que eu acho que eu mereço só sofrer. E aí será que eu vou continuar me punindo até quando? Quanto tempo eu tenho de sentença? Qual é a minha sentença? É sofrer pro resto da vida? É pena de morte ou é prisão perpétua? Ou talvez eu possa fazer esse trabalho interno, fazer essa busca dessa reciclagem, talvez fazer, quem sabe, às vezes uma busca, inclusive, de uma reparação comigo mesmo ou com outro. Ou se não for possível mais com outro, que seja com a vida, que sejam com outras pessoas que eu possa cruzar nessa vida.
Até porque se a gente for pensar que punição por punição, talvez a gente só esteja trabalhando na pegada da vingança, né? Então, me fez mal, agora tem que sofrer mais ainda. Ou talvez a gente possa abraçar e compreender uma possibilidade de uma reparação, uma possibilidade de perceber que talvez o que já foi sofrido o suficiente e que talvez ao transformar esse sentimento de culpa, que às vezes pode ser mais leve, que às vezes pode ser mais pesada, que às vezes pode ser de uma situação que a gente viveu recentemente, que às vezes pode ser de uma situação que a gente viveu lá de trás, talvez pode ser de padrões que vêm se repetindo ao longo da nossa vida, sofrimentos que vêm se repetindo ao longo da nossa vida, que talvez agora, ouvindo isso, tive alguns comentários muito significativos de pessoas que vieram falar comigo depois de terem ouvido esse episódio, talvez de compreender algumas questões que às vezes vinham trazendo de dor e de mágoas, como se eu estivesse arrastando uma corrente já há tantos anos, e aí eu posso, enfim, talvez respirar fundo, eu posso, enfim, talvez trazer então essa capacidade de perdoar, essa capacidade de me perceber não perfeito, como qualquer um outro ser humano, que também não é perfeito, mas que eu possa, ao mexer nisso tudo, voltar à pergunta, e bom, diante disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Diante disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer a partir de agora? E se de repente, ao começar a pensar nesse a partir de agora, de repente ressurge aí uma esperança, ressurge uma possibilidade, ressurge a possibilidade de transformar esse lixo em adubo. E o que você quer que floresça na sua vida? O que você quer que frutifique na sua vida? Que tipo de reparação talvez você queira trazer para você ou talvez para outras pessoas? Que tipo de desistir de uma vingança, seja com você ou com o mundo, que talvez possa ser interessante agora? Talvez, se a gente for puxar o papo que a gente estava trazendo no início, se de repente a minha culpa começou a ser desenvolvida, desencadeada no momento que eu era uma criança, e que ao perceber isso tudo, eu posso dar de repente um basta, um chega e um reconstruir da minha vida. E assim como eu gosto de comentar, né, que quando a gente sofre uma dor muito grande, por exemplo, às vezes uma dor física, mas às vezes uma dor emocional, mas vamos dar um exemplo de uma dor física para ficar mais fácil. Muitas vezes eu fui andar na rua e eu fui atropelado. Talvez eu atravessei sem prestar tanta atenção, talvez eu atravessei fora do sinal, talvez eu atravessei fora da faixa de pedestre, pelo menos aqui em Brasília elas costumam funcionar, nem sempre. Talvez eu não olhei bem para os lados. É provável também que de repente eu estava tão acostumado a atravessar em uma condição normal, mas veio uma pessoa na contramão e aí eu não olhei para os dois lados. Ou veio uma pessoa mais rápido do que era a velocidade da via. Ou veio uma pessoa que de repente avançou o sinal e eu olhei, o sinal abriu e eu nem olhei para ver se o carro ia parar ou não, eu já fui. Ou às vezes na faixa de pedestre também eu achei que eu estava na faixa, então eu já fui indo sem nem ver se o carro estava me vendo também, apesar de eu estar certo. Mas era a minha vida que estava em jogo ali. E é claro que a gente pode, enfim, fazer essas comparações aí com a nossa vida, mas mesmo assim, se eu fui atropelado, e aí eu sofri uma grande dor, talvez eu tive que ficar internado, e aí eu sofri bastante, e depois quando eu me recupero, às vezes eu vou atravessar uma rua e eu fico tão traumatizado que eu não consigo nem atravessar a rua, eu não consigo botar o pé na rua, pode não ter carro nenhum, e às vezes aquilo virou um trauma danado.
Às vezes eu acabo não fazendo mais as coisas que eu fazia antes, com medo de... Por mais que eu já atravessei a rua, às vezes, 10.000 vezes. Não teve problema nenhum. Mas com grande dor, com uma que deu muito sofrimento, às vezes me traumatiza o ponto de eu ter que buscar ajuda profissional para me libertar desse trauma, dessa dor. E tá tudo bem se eu precisar, sim, de buscar essa ajuda profissional. Agora, o mais interessante, e que eu acredito demais nisso, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de reciclar a culpa, é que eu posso me transformar num atravessador de rua muito melhor depois que eu fui atropelado. Porque agora eu sei o que eu aprendi com essa experiência aqui. E aí eu posso dizer, eu aprendi que eu nunca mais vou ter que atravessar nenhuma rua, e talvez eu esteja falando, é só o meu trauma falando. Então, às vezes eu me decepcionei num relacionamento, e aí eu falo, o que eu aprendi é que eu nunca mais posso me relacionar com ninguém. O que eu aprendi é que eu nunca mais posso confiar em ninguém. Ou, eu aprendi que eu sou uma pessoa que não presta mesmo, que eu faço tudo errado, que eu sou um lixo. E aí talvez também seja só a minha dor falando. Ou eu posso tirar um verdadeiro aprendizado dessa experiência. Um aprendizado, seja em relação a mim mesmo, seja em relação à minha vida, seja em relação a outras pessoas. E quem sabe eu posso me tornar um melhor atravessador de rua. Será que eu não posso conseguir me relacionar melhor, ainda melhor agora, depois da experiência talvez dolorosa e sofrida que eu vivi? Seja por algo que eu fiz ou por algo que o outro fez? Será que talvez eu não consiga desenvolver uma habilidade ainda maior de compreender, uma habilidade ainda maior de perdoar, uma habilidade ainda maior de talvez sair dessa ilusão de que então eu tenho que ser perfeito ou o outro tem que ser perfeito para que eu consiga viver uma vida de qualidade, mas que eu possa às vezes compreender e me transformar ao longo do caminho e às vezes me tornar uma pessoa ainda melhor por algo que antes estava sendo um lixo no meio da sala e que agora pode ser algo que me traz uma força, que me traz uma energia, que me traz uma capacidade, uma habilidade de responder melhor para minha vida. E aí, gente, falando pra caramba aqui, como eu falei, eu espero que vocês estejam acompanhando. Não deixe de deixar seu comentário, seja no Instagram, seja no YouTube. Chegando já aqui no finalzinho da nossa história. Da nossa história ainda não, por favor, né? Chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Se tem uma coisa importante que eu quero deixar, e se tiver alguma coisa que der para você lembrar disso tudo, talvez seja essa frase. Apesar disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Ao olhar para frente, ao se olhar no espelho, eu quero que você de repente se faça essa pergunta. Apesar disso tudo que aconteceu, apesar de tudo que eu fiz, apesar de tudo que eu deixei de fazer, apesar de tudo que fizeram ou deixaram de fazer, o que é possível fazer agora? O que agora eu, como adulto responsável, vou decidir e vou fazer agora? O que está nas minhas mãos de eu fazer ainda hoje? O que está nas minhas mãos de eu buscar ainda hoje? Que pequeno passo eu posso dar hoje? Que ajuda talvez eu precise buscar? Que referências às vezes eu preciso buscar? Que gesto talvez eu precise adotar? Talvez eu preciso me perdoar, talvez eu preciso perdoar, talvez eu preciso agir, eu preciso de repente criar coragem para atravessar a rua de novo, criar coragem para resgatar a minha vida de novo, criar coragem para deixar de só sobreviver e começar a viver a minha vida, agora percebendo que eu não sou mais só aquela criança indefesa, mas eu sou esse adulto responsável, inclusive responsável por essa criança que está viva dentro de mim e que pode também trazer muita alegria, muita leveza, capacidade de estar no presente, que é quando a nossa criança interior está bem, ela traz isso tudo pra gente. Gente, faltando 20 segundos para fechar aqui. Beijo para vocês.
Estamos de volta. Fiquem de olho aqui no Instagram. Se você está acompanhando por outra rede, é Pedro Costa, _Fala Ansiedade. Estamos voltando aí com os nossos conteúdos, com o nosso Fala Ansiedade, com o nosso plantão e com o nosso podcast Chega de Crise. Beijo para vocês.